Senhoras e senhores, meu respeitável público, chegou ela, a tão aguardada data FIFA, aquele momento que os jogadores realizam seus sonhos, defenderem as suas seleções, e que nós, jornalistas, realizamos os nossos sonhos também. Estamos aqui na Europa, de poder assistir alguma coisa da seleção brasileira. Dessa vez a seleção jogará em terras inglesas, onde está o inglês Fred Caldeira, e está em terra, e também vai jogar em terras espanholas, onde está o espanhol Marcelo Beckler. Fred e eu juramos lealdade à monarquia. Pois é, rapaz. Que coisa, hein? Que coisa. Porém, contudo, entretanto, todavia, pelo menos em Wembley, este coraçãozinho aqui, ele não estará dividido, não. Ele não estará dividido, não, apesar de projetar um jogo muito complicado para a seleção brasileira. Evidentemente, esse é o tema do programa de hoje. Vamos explicar, acho que numa posição bastante privilegiada, né? Eu daqui da Inglaterra explicar como a seleção inglesa chega e o Marcelo Beckler da Espanha explicar como que o segundo adversário da seleção brasileira nessa data FIFA chega. O que a seleção brasileira de Dorival Júnior pode esperar desses dois adversários? A gente explica depois da vinheta. Marcelinho Beckler, cara, pois é, além da chuva aqui na Inglaterra e do sol, né, já verão no meio do inverno, certamente, na Espanha, a gente pode trazer primeiramente o panorama, né, de como essas seleções chegam para enfrentar a seleção brasileira. Antes de qualquer coisa, acho que é importante explicar, eu não sei na Espanha, mas aqui já está sendo tratado como um grande evento, tá? Receber a seleção brasileira em Wembley é algo tratado como muito grande. Não sei se os ingleses vão tomar alguns sustos na escalação e no banco de reservas da seleção brasileira por ter alguns jogadores que estão fora dos grandes centros ou então estão jogando por equipes que os ingleses não prestam atenção. Mas, de qualquer forma, é um evento ainda receber e jogar com a seleção brasileira, a maior campeã do planeta. Aqui eu imagino que isso vai começar a esquentar a partir de agora, o final de semana, quando a gente tem a última rodada dos campeonatos nacionais. Para quem não sabe, esse programa está saindo na terça e estamos gravando na quinta. Inclusive sem convocação ainda da Espanha, que vai sair na sexta pela manhã. Mas simplesmente por uma questão de agenda, Fred e mim, a gente está gravando isso na quinta-feira. Eu imagino que depois da convocação do Luis de la Fuente, que é o técnico da seleção espanhola, vai começar a esquentar mais. Mas eu acho que daquele jeito bem eurocentrista ainda por aqui, tá? Muito mais a expectativa pela Espanha, por enquanto, do que pelo Brasil. 2 dias antes do jogo, quando a seleção brasileira desembarcar aqui em Madrid, aí sim acho que a coisa vai esquentar por aqui. Um confronto muito raro, viu, Fred? Entre Brasil e Espanha. Mais de 10 anos, a gente vai falar isso mais pra frente no programa, mais de 10 anos que essas duas seleções não se enfrentam. O maior número de confrontos, inclusive, foi em Copas do Mundo. A Inglaterra, sim, já está convocada, né? E me parece que sem muitos testes, força máxima, e deve encarar o jogo assim contra o Brasil. Ah, certamente, certamente. É uma Inglaterra, assim como a Espanha, que se prepara para a Eurocopa, mas que, diferentemente da Espanha, tem um treinador que está há muito tempo, né? O Gareth Southgate, ele chega em 2016, numa Inglaterra em crise, eliminada para a Islândia na Eurocopa, e pode completar 10 anos de trabalho se ele chegar até a próxima Copa do Mundo. O atual contrato dele vai até o fim deste ano, mas já há certos sinais aqui de que tanto a federação quanto o próprio treinador, eles querem estender esse trabalho para a Copa do Mundo do Canadá, dos Estados Unidos e do México. É um trabalho que já tem uma base, né? Então a gente pode ter uma surpresa ou outra, por exemplo, nessa lista a gente tem 2 jogadores que jamais haviam sido convocados, o Branthwaite, do Everton, um zagueiro jovem e bom, que dá muitos bons sinais nessa primeira grande temporada dele nos profissionais dos Toffees, e o Anthony Gordon, que é um ponta revelado também pelo Everton, mas que está no Newcastle e que tem feito uma grande Premier League, apesar da instabilidade do Newcastle. Então, mas aquela base, cara, que a gente já sabe, né? Aquela base que tem Pickford, tem Maguire, nomes que a gente pode debater se caem no gosto ou não, mas fazem parte dessa base da seleção da Inglaterra do Southgate, mas que tem o Rice, tem o Bellingham, tem o Foden, tem o Saka, tem o Kane, tem o Cole Palmer agora, o James Maddison, enfim, do meio para frente e nas laterais, a Inglaterra tem uma riqueza de opções e a gente vê
essa diferença na convocação da seleção da Inglaterra e também da seleção brasileira, né, Becker? É verdade. O Brasil, aliás, que tem... Você estava falando aí que os ingleses mais despistados podem estranhar alguns jogadores brasileiros. O maior número de jogadores de uma confederação é justamente jogadores que atuam no Brasil, né? São 9 convocados que atuam no Brasil, para depois diferentes números em países que estão aqui na Europa, se eu não me engano, 8 da Inglaterra. É o segundo país com mais convocados para a seleção brasileira. A seleção da Espanha, que ainda não está convocada, tem como grande expectativa os jovens. Por exemplo, os 2 menores de idade do Barcelona. O Lamine Yamal, que já esteve com a seleção da Espanha. O primeiro gol dele como jogador de futebol profissional foi pela seleção. Ele marcou um gol pela Espanha antes de fazê-lo pelo Barcelona. E o Pau Cubarsí, que essa semana chamou muito a atenção aqui na Europa, semana passada para quem está assistindo, por ter sido eleito o melhor jogador em campo do Barcelona-Napoli, apenas 17 anos recém-completados, fez 17 anos em janeiro. Ele foi o melhor em campo das oitavas de final da Liga dos Campeões. São 2 jovens que chamam a atenção de uma Espanha que não tem outros 2 jovens, o Gavi e o Pedri. Os 2 jogadores estão lesionados e não irão. Mas, por exemplo, Nico Williams, que é um muito bom atacante do Atlético de Bilbao, já foi convocado nas últimas vezes, deve estar. Eu gosto muito do Nico Williams, cada vez que eu vejo eu gosto mais. O Super Rodrigo, que perdeu em março do ano passado a última vez, justamente com a seleção da Espanha, também estará. Pode estar Marcos Llorente do Atlético de Madrid, Koke do Atlético de Madrid, o Riquelme do Atlético de Madrid, o Davi Raya, goleiro do Arsenal, normalmente é convocado pela Espanha, não é o titular, porque o Unai Simon do Atlético de Bilbao normalmente é o convocado. O Grimaldo, que faz uma excelente temporada pelo Bayer Leverkusen, é um dos melhores alas, ponta, enfim, faz tudo pela esquerda no Bayer Leverkusen. Já foi chamado também das últimas vezes e deve ganhar mais uma oportunidade. Quem mais que dá para destacar? Bom, Álvaro Morata e Rossello, atacantes de Atlético e de Real Madrid, respectivamente, também devem estar na lista. São os 2 principais goleadores da seleção da Espanha nessa nova fase pós-Copa do Mundo. Enfim, tem muitas caras novas interessantes. É uma seleção que está se renovando, que também tem esse quê já de experiência de Morata, de Rodrigo, de Carvajal. Também imagino que irá com força máxima contra o Brasil. A seleção da Espanha antes jogará contra a Colômbia e depois contra a seleção brasileira. Acho que 2 testes fortes que a Espanha terá pela frente, também se preparando para a Eurocopa. Então, para a gente tentar rabiscar aqui, Beckler, não sei se pelo motivo da gente gravar esse programa antes da convocação brasileira, da convocação espanhola, você se sente à vontade para tentar rabiscar um time titular, um possível time titular que o Brasil vai enfrentar. Mas a gente debateu aqui o que a gente acha que o Dorival Júnior vai colocar em campo, pelo menos inicialmente, com o que ele tem, né? Convocação, cortes enfim, reconvocações. Mas a gente pode comparar, né? Como essa seleção brasileira entra, como a Inglaterra entra e como a Espanha entra, para fazer uma triangulação aqui para ver se em algum desses 2 jogos a seleção brasileira entra com algum grau de favoritismo. Porque eu acredito que hoje a gente parte do ponto de vista que uma parte considerável das seleções europeias entra como favorita contra a seleção brasileira. A seleção do Dorival que a gente desenhou aqui, Beckler, e você pode me corrigir se estiver errado, a gente tem o quê? A gente tem o Rafael, imagino que seja o goleiro, né? O Alisson não pôde ter sido convocado, o Ederson foi cortado, e o Rafael é o cara que trabalhou com o Dorival até ontem. E é um cara experiente, né? Então eu imagino que ele possa ser o goleiro. O Danilo na direita, o Wendel, lateral do Porto, na esquerda. A zaga com Gabriel Magalhães seria o Marquinhos, mas foi cortado. Então eu imagino que vai o Murilo, do Palmeiras, nessa zaga ao lado do Gabriel Magalhães. No meio-campo, acho que ele ainda aposta na experiência do Casemiro, com o Douglas Luiz e o Lucas Paquetá. E no ataque, os 2 pontas do Real Madrid, Rodrigo e Vinícius, com o Richarlison como camisa 9. É por aí, né? Eu acho que para o jogo contra a Inglaterra, sim. Por que Murilo e não Beraldo? Mais experiente. Por que Danilo e não Ian Couto? Mais experiente também. Casemiro e não Bruno Guimarães. Por isso. Então, alguns pontos de experiência eu acho que no primeiro jogo. Ponto de partida, simplesmente. Eu acho que... Não sei se a seleção vai mudar muito de um jogo para o outro. E se é bom para a seleção mudar muito de um jogo para o outro, porque é um trabalho que acaba de começar literalmente antes de uma Copa América. Então, quanto mais conclusões o Dorival puder tirar e quanto mais conjunto ele puder dar, melhor para a seleção brasileira. Eu só gostaria muito, pelo personagem, pelas manchetes,
que o ataque da seleção brasileira aqui na Espanha fosse Vini, Rodrigo e Endrick, né? Que fosse o ataque do Real Madrid, na casa do Real Madrid. Seria muito interessante de ver os três jogando juntos pela primeira vez no Santiago Bernabéu com as cores da seleção brasileira. A seleção da Inglaterra, que imagino eu com a cabeça do Southgate, né? E não com o que eu prefiro, ela deve ir a campo contra o Brasil com o Pickford no gol, o Walker na direita, o Chilwell na esquerda, ele que foi convocado, apesar de estar machucado pelo Chelsea no momento da gravação desse programa, a dupla de zaga Stones e Maguire, no meio-campo o Rice com o Gallagher e o Bellingham mais pra frente como camisa 10. Tem muita gente falando, mas o Bellingham podia ser puxado para segundo volante, para entrar o Maddison ou o Palmer. Não acho que ele vai fazer isso, tá? Inclusive, o Gallagher pode ser que não jogue para a entrada do Henderson, que é um homem de confiança do Southgate e que está jogando no Ajax depois de uma passagem muito curta pelo futebol saudita. O Saka de um lado, o Foden de outro, podendo ser o Rashford também, mas acho que o momento do Foden é melhor, apesar de não jogar na ponta esquerda no City, e o Harry Kane como centroavante. É uma seleção consideravelmente melhor do que a brasileira, titular, em Wembley. Eu também acho, até por tempo de trabalho, né? A gente já viu o que a Inglaterra é capaz, a gente já viu esses jogadores juntos, é um trabalho de quase 10 anos. A seleção brasileira, a gente vai mostrar daqui a pouco números, ela tem um histórico muito superior do que Inglaterra e Espanha, simplesmente partindo do ponto de onde essas seleções estão saindo, de onde a seleção brasileira está saindo. Eu acho que a seleção brasileira não será a favorita contra a Inglaterra, especialmente se as duas seleções e também a Espanha, se todo mundo jogar a vera, né? Porque muitas vezes amistosos são considerados diferentes para cada um dos times. Tem time que acha que um amistoso é super importante e o outro trata como um jogo de exibição, como um jogo para fazer testes. Acredito que isso não vai acontecer em nenhuma das duas partidas. A seleção da Espanha, pegando uma lista que eu fiz e que eu acho que vai ser chamada, olha só para vocês terem ideia, eu acho que os goleiros convocados serão o Davi Raya, do Arsenal, o Nai Simon e o Alex Remiro, da Real Sociedad, Carvajal, Navas, Grimaldo e Gaia, os laterais, Lenormand, o Laporte, que está jogando na Arábia Saudita, o Pau Torres, do Aston Villa, Pau Cubarsí e Nico Martínez, os zagueiros, o meio-campo, Zubimendi, Mikel Merino, o Rodri, do Manchester City, Fabian Ruiz, do PSG, Marcos Llorente, Coque, Riquelme, todos do Atlético de Madrid, na frente Morata, Lamine Yamal, Oyarzabal, Rossello, Brian Zaragoza nesse momento no Bayern de Munique, também é um jovem de 21 anos, se eu não estou enganado, e o Nico Williams. Eu acho que a seleção vai ser o Nai Simon, que é o titular, Carvajal de um lado, Grimaldo do outro, os zagueiros, o Pau Torres e o Laporte, meio campo, o Rodrigo, não tem os dois outros titulares, seriam Pedri e Gavi, então acho que será Rodrigo, Coque e Mikel Merino, na frente Morata, Lamine Yamal e pelo outro lado Nico Williams. Acho uma seleção muito boa, pior do que a seleção brasileira, acho que individualmente o Brasil é melhor do que a seleção da Espanha, que tem um trabalho de um técnico que está há 10 jogos no comando, o Luis de la Fuente, 9 vitórias, uma delas nos pênaltis e um empate, nesses 10 confrontos, pegou seleções como Chipre, Escócia, Noruega nas eliminatórias, pegou Croácia e Itália na Nations League, e um técnico com uma trajetória interessante, porque ele treinou um clube por 2 meses, treinou 2 meses o Alavés, lá em 2011, e depois ele foi crescendo junto dos jogadores. Ele assumiu a Sub-19 da Espanha em 2015, a Sub-21 em 2018, a Sub-23 em 2021 e agora assume a seleção principal, então ele trabalhou basicamente com uma geração que nesse momento é uma geração adulta da seleção espanhola, mas não é um técnico experiente, rodado, como por exemplo o Dorival Júnior, Fred. Pois é, a Espanha que parou no Marrocos, né, nas oitavas de final da Copa do Mundo nos pênaltis, a Inglaterra que parou na França nas quartas de final, mesma fase em que a seleção brasileira foi eliminada para a Croácia, e desde então a Inglaterra está invicta. São 10 jogos, assim como a seleção espanhola, em 2023. São 8 vitórias e 2 empates. Venceu, por exemplo, a Itália 2 vezes e empatou com a Macedônia do Norte e com a Ucrânia pelas eliminatórias para a Eurocopa. Então a Inglaterra... Cara, a Inglaterra geralmente ela leva muito tranquilamente esse período, a Inglaterra do Southgate, né? Entre grandes torneios, entre Copa e Euro, entre Euro e Copa. E agora que a gente tem esses 2 testes, a gente vai poder ver de todos os lados, né? Tanto da Espanha, quanto do Brasil, quanto da Inglaterra, como que essas seleções elas estão quando enfrentando uma outra das primeiras prateleiras, né? Agora, jogador por jogador, acho que seriam poucos da seleção brasileira titulares na seleção da Inglaterra.
individualmente falando e olhando para esse trabalho, mas entre as três, acho que a Inglaterra hoje é mais forte, Brasil e Espanha brigam ali pela segunda colocação. Acho que é por aí, né? Esse programa não é o mano a mano, porque esse é um outro programa aqui da casa, mas, por exemplo, eu acho que um dos zagueiros da Espanha seria titular na seleção brasileira hoje, sem o Marquinhos. Os laterais da Espanha acho que seriam titulares no lugar dos laterais brasileiros, tanto Carvajal como Grimaldo. Acredito que o Rodri seria titular em qualquer uma dessas seleções. E de Espanha, acabou. Então, assim, tem um zagueiro, os laterais e um volante. De resto, a seleção... Bom, talvez um goleiro, porque a seleção brasileira não conta com seus dois principais. Mas, de resto, a seleção brasileira ganha em 6 ou 7 posições da seleção espanhola, se tivesse que fazer aqui um contra um. A seleção da Inglaterra a gente pode colocar os dois laterais, mas assim, é bom a gente lembrar que agora há pouco na Champions a gente teve uma prévia de um confronto que deve acontecer nesse jogo em Wembley, que foi o Saka contra o Wendell, e o Wendell anulou o Saka. O Saka não fez nada contra o Porto, muito porque o Wendell defensivamente foi muito bem. Mas ainda acho que o Chilwell poderia jogar na lateral esquerda da seleção brasileira, o Walker na direita, o Stones ali ao lado do Gabriel Magalhães na zaga, no meio campo, sei lá, entre Rice e Casemiro, o momento do Rice é melhor, o Bellingham entra na vaga do Paquetá, e no ataque acho que é só claro, e com bastante justiça, o Vinícius, né, que entraria ao lado de Kane e Saka. Então, individualmente, o trabalho do Dorival Júnior começa com duas pedreiras, analisando sequência de trabalho e como essas seleções estão colocadas nesse momento até para a briga de Eurocopa, Marcelo. Eu acho que a gente passou um ciclo inteiro falando da necessidade de jogar contra europeus. O Brasil, desde 2002, quando é campeão, 6, 10, 14, 18, 22, o Brasil é eliminado no primeiro europeu que ele enfrenta em mata-mata. O Brasil não venceu nem o mata-mata contra o europeu, nem na disputa de terceiro e quarto colocados em 2014, porque perde depois de Países Baixos por 3-0. Então a gente sempre falou da necessidade de jogar contra o europeu, se era necessário ou não, se era preciso ou não. E agora temos os europeus pela frente para se preparar, em um momento horrível. Tudo que o Brasil não precisava agora era de um europeu. Tudo que o Brasil precisava era daqueles famosos amistosos para ganhar ritmo e tal, porque aqui o Dorival, vamos ver a serenidade dele para tomar decisões, mas talvez pela fortaleza dos adversários, algumas decisões ou algumas conclusões que ele pode tomar possam ser duras demais, né? Pelo que ele vai ter pela frente. Histórico de Brasil e Espanha, 8 confrontos apenas. O primeiro deles aconteceu há 90 anos, 1934, Copa do Mundo. A Espanha venceu o Brasil. Paulo Baier, tô brincando. A Espanha venceu o Brasil. E de lá para cá, em 7 jogos, a Espanha só voltou a vencer uma vez. 4 vitórias do Brasil, 2 empates, 2 vitórias da Espanha no geral. O último confronto aconteceu há 11 anos, aquela final da Copa das Confederações que o Brasil fez 3-0 com um grandíssimo jogo do Neymar, do Fred, do Davi Luiz. Fez 3-0 na seleção espanhola, que a partir dali se viu que era uma decadente seleção espanhola. E a última vitória da Espanha sobre o Brasil é em 1990, em um amistoso. É um confronto que não tem tanta história assim. 90 anos se enfrentaram apenas 8 vezes, a maioria delas em Copa do Mundo. Inglaterra e Brasil já se enfrentaram 26 vezes na história. É um confronto com muito mais encontros, né? Ao longo da história. O primeiro foi em 1956, num amistoso, que a Inglaterra vence o Brasil por 4-2, mas logo depois, em 58, tem o primeiro de 4 confrontos em Copa do Mundo. O Brasil e a Inglaterra empatam em 0-0. Em 62, nas quartas da Copa, o Brasil vence por 3-1 com 2 gols do Garrincha e um do Vavá para cima da seleção inglesa. E depois tem mais 2 encontros em Copas. Em 70, aquela grande defesa do Gordon Banks contra o Pelé na vitória do Brasil por 1-0. E depois, claro, o gol do Ronaldinho Gaúcho naquele 2-1 em 2002, também nas quartas de final, assim como em 62. O último confronto, o último encontro, Beckler, também foi um Wembley. Eu estava lá em 2017. Foi um amistoso que terminou num encantador 0-0. O que tá bom, né? Porque ninguém saiu triste, ninguém saiu chateado, todo mundo saiu insatisfeito da mesma forma. Tá tudo explicado, Fred? Eu acho que já está tudo dentro do contexto, então vamos para o Out of Context. Fuera de contexto.
Pronto, eu quero isso daqui pra frente. Todo o programa pode começar, por favor. Seguinte, a gente sabe que seleção é um encontro de jogadores de vários lugares diferentes. Seleção, como a seleção brasileira já foi a família escolar, é um lugar, né? Família é um lugar alegre, é um lugar contente, onde existem diversos tipos de conflito, de briga, de desentendimento. E não é incomum acontecer problemas culturais, especialmente em um país completamente fragmentado culturalmente como é a Espanha. Algo que sempre é tema por aqui é o uso dos idiomas. A Espanha tem 4 idiomas oficiais. O castelhano, que a gente chama comumente de espanhol, o catalão, o basco e o galego. São os 4 idiomas que se fala na Espanha. Em 2010, se eu não estou enganado, ou 2011, a gente tinha uma entrevista coletiva de 2 ícones da seleção espanhola, Piqué e Sérgio Ramos. Um jornalista catalão fez uma pergunta ao Piqué sobre o David Villa, por um meio catalão, então pediu que ele respondesse em catalão, mas como também era para toda a Espanha, o Piqué também responderia em castelhano. Eis que Sérgio Ramos interrompe ali uma entre-resposta do Piqué e fala: por que você também não responde em andaluz? Vai que ele entende, já que ele não entende castelhano. Sem saber ele, Sérgio Ramos, que andaluz não é um idioma, é um dialeto, mas é basicamente um sotaque, porque o dialeto já tem muitas diferenças. E o Piqué riu, tentou responder em castelhano, continuou rindo, e até hoje tem gente aqui que ri quando lembra do Sérgio Ramos, pedindo para o Piqué falar andaluz, um idioma que simplesmente Frederico Caldeira não existe. Està clar que l'aportació del Villa com a golejador és molt important. ¿Castellano? ¿Quieres también? En andaluz, eso era en andaluz. A ver si lo entiendo. Está muy bien. Bueno, te cuesta entender el castellano. Rapaz, então foi tipo ele falar: quero ver você falar que nem um The Sims. Exatamente. Fala mineirês. Mas aí seria maravilhoso, né? Se ele falar. Imagina o Piqué dando uma entrevista em mineirês. Eu sou. Pedindo pãozinho de queijo. Cara, é engraçado, né? Aqui não tem, evidentemente, não tem diferentes dialetos, já não sei quando você olha para o Reino Unido, né? Que aí você tem ali na Escócia, você tem, principalmente no país de Gales, né? Resquícios de línguas mais antigas, mas é o inglês. Só que o inglês é tão diferente, são tantos sotaques, que tem vezes que eles não se entendem. Mesmo falando a mesma língua oficial, você colocar um escocês de Glasgow numa conversa com o inglês do sul de Brighton, eles vão falar línguas que pro ouvido estrangeiro soam de maneira muito diferente. Tanto é que quando a seleção se encontra, muitas vezes tem várias piadas, muitas vezes em tom que traz conflitos internos antigos da Inglaterra pro tom de humor. Mas esse não foi meu out of context. Ah, não? Não. Tem mais? Não, isso foi só um complemento do seu. Meu? Exatamente, estava só complementando. Eu achei que ia entrar um vídeo, uma sonora, não. Uma briga, uma disputa por um reino. Seria um Game of Thrones, né? Não, o meu, cara, é rapidinho, só para lembrar eu acho mesmo que o país que mais respeita a seleção brasileira, às vezes mais do que o próprio Brasil, é a Inglaterra. Assim, a maneira como a Inglaterra trata o que a seleção brasileira fez ao longo da história é algo que eu acho difícil achar paralelo. Uma prova disso foi quando o Pelé morreu. A Inglaterra parou. Assim, como se uma realeza tivesse morrido mesmo, tá? Assim, você ligava na BBC e tinha um constante aviso ali de luto pelo Pelé. Volta e meia, a programação não esportiva era interrompida para dar atualizações sobre a vida do Pelé, ou sobre como seriam os eventos no Brasil, em luto ao Pelé, etc. e tal. Eu fui chamado, inclusive, para uma participação de uma das rádios da BBC para falar sobre o Pelé, e vários outros repórteres brasileiros fizeram o mesmo. Mas tem uma coisa que eu acho muito bacana, é que eles pegaram o jogo bonito como uma expressão para quando um time joga bem.
Então, assim, quando um time tá jogando bem pra caramba aqui, eles falam, é o jogo bonito, falam em português mesmo. Eles não traduzem, o Isso que eu beautiful ia game. perguntar. Eles não tratam Não. como The Beautiful Game. Não, eles botam no meio do texto ali, tava praticando o jogo bonito em português. É tão impactante a seleção brasileira que trouxe uma expressão em português do Brasil para o vocabulário esportivo, porque a seleção brasileira, e isso em algum grau vai ser notado na cobertura da imprensa inglesa, talvez num tom um pouco triste, né? Olha que a seleção brasileira já foi e olha que nesse momento parece ser, mas é um respeito muito, muito, muito grande e que eu, enfim, me sinto honrado, né? Me sinto orgulhoso, melhor dizendo, quando eu vejo esses sinais por aqui. Isso também acontece aqui, tá? Aqui também se fala jogo bonito sem ser juego bonito, juego sim? bello, sim, jogo bonito. Também se fala. A seleção brasileira é a seleção, se coloca em letra maiúscula, seleção com C cedilha AOTIL. E com esse mesmo saudosismo que você mencionou aí, várias vezes eu fui participar de programas de televisão. Eu transmiti a Copa América de 2021 para a TV3, a TV catalã. E o narrador falava comigo o tempo inteiro do jogo bonito e tal, e olha como que a seleção brasileira tá jogando e como que antes era o jogo bonito, a gente se acostumou a ver. A seleção brasileira virou um paradigma de jogar bem, né? Assim, a partir disso aqui, isso aqui é bom. Daqui para trás, nada é bom. A partir disso daqui, é bom futebol, a seleção virou esse paradigma. E curiosamente também, assim, já que a gente já falou sobre línguas e tal aqui no Out of Context, eu transmiti a Copa América aqui em 2021 em catalão para a TV3, que é a TV pública da Catalunha, e eles me disseram que eu fui escolhido para ser o comentarista porque eles queriam encorajar sul-americanos, porque basicamente quem assistia a Copa América nos jogos de madrugada eram sul-americanos, e os torcedores do Messi, no caso dos jogos da Argentina, mas eles queriam encorajar os sul-americanos a falar catalão como algo que faz parte de uma TV pública, sabe? Do serviço social de uma TV pública. Então nada melhor do que colocar um sul-americano falando catalão, quando os sul-americanos vão assistir aquela televisão, para que eles percebam que eles podem fazer o mesmo se eles tiverem interesse. Eu fui um objeto de manobra. Eu quero ver Andaluz. Exatamente. A TV da Andaluzia, se quiser me chamar, não vai conseguir, porque eu não falo andaluz. E o andaluz é meio mineiro, tá? É um sotaque meio mineiro, assim, que come o final das palavras, que tem uma similaridade com o sotaque mineiro. Então, poderia ser o andaluz brasileiro. Que coisa maravilhosa. Vamos para onde? Agora a gente vai pro resumo. Então, Marcelinho, hoje a gente basicamente tentou explicar o que a seleção brasileira vai enfrentar quando chegar para esses dois amistosos contra Inglaterra e Espanha. O panorama, né, de como estão essas seleções da Copa para cá, números, convocação no caso da Inglaterra e provável convocação no caso da Espanha. Um ponto que eu acho que bacana a gente trazer, já que o resumo, geralmente a gente adiciona pontos no programa em vez de só resumir, a Espanha tem jogado bem? Antes da pergunta, a gente já tinha que ter falado isso há algum tempo, né? O resumo não é um resumo, o resumo é uma próxima parte do programa que a gente repete algumas coisas e traz outras. Exatamente. Se a Espanha tem jogado bem, ela jogou contra adversários muito frágeis, como, por exemplo, Chipre, que é um time muito fraco, a Escócia não é bom time, mas, por exemplo, contra a Noruega... Bom, a Noruega também não é bom time, né? Não consegue se classificar para coisa nenhuma, acho que foram os melhores jogos. Então, basicamente, é difícil de saber, porque quando jogou Nations League contra Itália e Croácia, tem mais de um ano já, foi no meio do ano passado, tem quase um ano. Então é difícil saber se a Espanha está jogando bem ou não, porque os adversários que ela enfrentou nessas 9 vitórias e uma derrota apenas, a derrota foi para a Escócia, esses adversários são muito fracos e teve goleada de 7, de 6, mesmo com o time reserva, tamanha fragilidade de quem estava do outro lado. Basicamente a Inglaterra tá por aí também, cara. Assim, você já sabe o que esperar da seleção do Southgate, que é uma seleção em muitos momentos entediante, né? A Inglaterra ela tem poucos momentos do jogo bonito, ou de algo que se aproxime do jogo bonito. Por exemplo, a eliminação contra a França é um dos pontos altos do trabalho do Southgate, porque joga muito bem contra, na época, a atual campeã e a futura vice-campeã do mundo, né? Porque aquela eliminação foi um pouco até injusta. A Inglaterra perde pênalti com Kane e tudo mais. Joga muito bem. De lá para cá não conseguiu
Assim, o último jogo foi um empate contra a Macedônia do Norte, né? Já estava classificada, foi com o time todo misto e tudo mais, mas vem de um empate com a Macedônia do Norte. Venceu uma Itália que também, né, só tem derrapado nos últimos meses e no último ano. Então, é uma Inglaterra um pouco de uma incógnita, mas que eu tô curioso para ver diante dessa seleção brasileira, porque no fim das contas a gente vai ter um embate que a gente não tem há muito tempo para tentar medir força de europeu contra sul-americano, no caso do Brasil, porque contra as grandes, né, entre aspas, contra as mais famosas, porque é isso, a gente parou em Croácia, em Bélgica e etc. Eu trago de resumo e talvez de uma próxima parte aqui do programa de hoje, que pode gerar uma discussão de mais 15 minutos, que a seleção terá 2 bons times pela frente, 2 adversários de peso, 2 grifes de futebol pela frente, e que eu acho muito importante, todo mundo vai levar o amistoso a sério, porque seria muito ruim. Eu fui cobrir um Brasil e Alemanha antes da Copa do Mundo de 2018, Tite colocou em campo tudo que ele tinha, foi quase que vendido como uma revanche do 7-1, e a Alemanha trocou o time reserva. Então acho que isso não vai acontecer nesses 2 amistosos que a seleção vai ter pela frente. Os times não querem perder para o Brasil. Inglaterra e Espanha precisam mostrar o seu nível também, já que jogaram contra os Chipre e as Macedônia do Norte da vida antes da Eurocopa. Eles também precisam saber onde que eles estão. Então acho que vai ser muito interessante. Tanto o jogo aí, em Wembley, como o jogo aqui no Santiago Bernabéu, e ainda com alguns toques muito interessantes de ver Lamine Yamal e Endrick, Pau Cubarsí e Endrick, garotos de 16, 17 anos, futuro dessas 2 seleções por mais de uma década, se enfrentando já no momento que minha luz nos deixou. É um sinal. É um sinal. Então vamos encerrar o programa de hoje, até porque daqui a pouco estaremos juntos, hein, Marcelo Beckler? Exatamente, estarei por aí para a gente compartilhar histórias nessa cobertura. Exatamente. E traremos, quem sabe, em um futuro out of context, quando a gente tiver algum tema que esbarre, né, em beber num pub inglês. Quando a gente vê, a gente está bebendo a ervilha do fish and chips e nem sabe. Pode acontecer, porque é algo completamente normal. Mais difícil ainda, ou mais fácil depois de tomar um pouquinho de ervilha, é pedir um fish and chips em andaluz. A gente pode chamar o Sérgio Ramos para nos ajudar. Fala esse idioma tão bonito na terra da ex-rainha, atual rei. E futuro, não sei. Um beijo para vocês. Fiquem sem juízo, hein? E vamos ver o que vai dar seleção brasileira aí. Pô, eu tinha pensado num bom out of context agora. Eu quero incluir. Você sabia que aqui teve um boato que o Gavi estaria de namorico, ficando, né? O que o jovem fala hoje em dia. Ficando. Se pegando, macetando. Que isso? Assim que jovem fala, Fred. Eu falo a linguagem das ruas. Eu sou das ruas. Estaria aí com a filha da infanta, que seria a rainha Letícia. Seria a herdeira do trono, por assim dizer, né? Aqui é o rei Felipe e a infanta Letícia. Que isso? E aí a filha, que eu não lembro o nome dela, seria um affair do Gavi. O que nos leva a pensar que se isso prosperasse e a família real seguisse o rumo natural da vida, que é a morte, o Gavi, jogador do Barcelona, poderia ser o rei da Espanha. Caramba. Olha só que coisa incrível que ia ser. Infelizmente, é apenas um boato. O Gavi tá pegando geral em Barcelona e não a membro aí da realeza. Mas não seria ela a rainha e ele o primeiro damo? Ele é o rei, porque eu não sei direito. Eu jurei lealdade ao rei sem prestar muita atenção como que funciona. Mas assim, o principal é ela, porque é membro da família real. E ele é meio que o rei em funções, ele é meio que o rei ali do lado, sabe? Ele ficaria ali de lado. Mas um jogador do Barcelona poderia ser rei da Espanha. Que out of context maravilhoso. É que veio depois, eu só lembrei agora quando a gente começou a falar de pedir fish and chips com ervilha. Porque fez todo sentido. Não, então, por favor, pode incluir isso aí. Eu não tenho outro não, tá? Então, fiquemos por aqui. Até terça que vem, meu povo. Beijo. Valeu, beijo.